Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Sua alegria? Hoje eu tô fazendo uma live aqui. A live já tava marcada, mas o jeito que eu tô fazendo essa live tá totalmente improvisado. Era pra ser uma live no Instagram, a gente vai fazer no YouTube e eu vou falar pra vocês. Tô com uma expectativa boa aqui, hein? Tô com expectativa, acho que o negócio vai ser bom e eu quero cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Por que falar de crédito, né, cara? Pô, do nada. Vocês podem até perceber um pouco a qualidade da câmera não vai estar uma das melhores, mas eu estou usando o webcam do PC, enquanto eu uso o celular aqui como retorno. Então, e por que, cara? Por que falar de crédito? O que tá pegando? Eu não sei se vocês perceberam, mas os comentários, as notícias que estão saindo agora sobre a taxa Selic que subiu, está em 15%. O que que é taxa Selic? O que que isso vai mudar na sua vida? O que que muda na minha vida? E pra gente que usa crédito, empréstimo, financiamento, o que que isso realmente vai mudar? Então vamos lá. O primeiro ponto que é importante deixar claro para vocês. O que é crédito? Crédito vem de crer, de acreditar. Então, quando a gente tem duas partes e acontece um crédito, é que uma acredita na outra e acontece uma relação. Essa relação, quando a gente fala de crédito aqui, a gente está falando sobre finanças. Então, é o crédito no sentido financeiro. Quando você transfere recursos de uma parte para outra, e como é crédito, você espera que esse recurso ele volte. Isso é uma das coisas mais comuns que a gente usa hoje em dia, né? Todo mundo usa crédito, gosta de crédito, precisa de crédito. E aí precisa por quê? Porque crédito hoje em dia é um motor da economia. Vamos pensar o seguinte: no mundo capitalista, todo mundo tem recursos, uns muitos, outros poucos, mas a gente sempre quer realizar alguma coisa. Então, desde construir negócios, como consumo, realizar desejos, fazer viagens. E o crédito, ele é o motor por quê? Porque ele faz com que quem quer realizar alguma coisa aqui e não consegue pela falta do dinheiro, consegue usar esse braço do crédito para ir lá e realizar alguma coisa. Então, é muito comum empresário usar crédito. Por mais que você fale assim, cara, mas eu conheço aquele empresário, ele tem uma empresa muito grande, mano. O cara é grande, o cara é milionário. Ó, tá contando a folha, tá com dinheiro. Ó, vou te falar uma coisa, muito provavelmente ele usa crédito. E não é porque ele tem muito dinheiro ou porque a empresa do cara é muito grande que ele não vai usar crédito. É natural que se use crédito. Muitos empresários ou muitos caras que têm grana financiam carros mesmo tendo dinheiro para pagar à vista. E você fala, ué, qual que é o sentido disso? Aí entra aquela parte. O dinheiro na mão, ele te dá poder de realizar várias outras coisas. Enquanto o crédito, você usa o dinheiro de terceiros. Você que sabe fazer dinheiro com dinheiro, você pega o seu dinheiro, faz dinheiro, enquanto você usa o dinheiro de terceiros a um custo mais baixo do que o retorno que você vai ter com o seu dinheiro. Então, o crédito ele é extremamente importante na sociedade e todo mundo, em algum momento, ou já usou, ou já pesquisou sobre, ou vai usar. É natural. Não esquenta que se você está aqui até agora, é porque você quer saber sobre crédito e eu quero tirar suas dúvidas aqui, tá? Se você estiver assistindo isso ao vivo, quiser deixar pergunta no chat, fica à vontade. Pode deixar as perguntas que nós vamos esmiuçar tudo aqui, nós vamos tirar as dúvidas. E se você estiver assistindo essa live gravado, pode deixar nos comentários que eu vou olhar, vou responder nos comentários e se for alguma coisa mais complexa, na próxima live eu vou responder essa pergunta, porque eu quero que todo mundo saiba sobre crédito. Como eu falo para vocês, crédito é comum, é natural que todo mundo use, e quanto mais conhecimento você tiver sobre isso, melhor você vai usar, menos você vai pagar e vai ter mais oportunidade de realizar suas coisas. Então vamos lá, vamos começar pela taxa Selic, porque é ela que vai nortear todos os outros tipos de crédito. Então o que é a taxa Selic? A taxa Selic ela é a taxa básica de juros da economia de um país. Então o Banco Central determina, ó, a taxa básica vai ser essa. E é em cima dessa taxa que o próprio governo vai emprestar, vai pegar dinheiro emprestado da população
com o Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto é o governo tentando pegar recursos, porque ele está sem dinheiro, ele precisa pegar emprestado. Ao invés dele ir lá no banco e falar, ô Bradesco, ô Itaú, me empresta um dinheiro aí, tô precisando, você vai me cobrar quanto de juros? O governo faz melhor. Ele pega e emite um título de dívida e solta para a população. Ó, eu estou pagando 1% ao mês aqui, ó. Quem quiser investir, eu estou pagando 1% ao mês. Ou, dependendo do título do Tesouro, pode ser IPCA, que é inflação, mais X%, pode ser atrelado a Selic, pode ser uma taxa fixa. Então, isso vai nortear a taxa que os bancos vão pegar dinheiro emprestado de outros bancos, porque isso também acontece. Muitas das vezes o banco fecha o dia negativo e ele precisa pegar dinheiro para poder fechar no 0 a 0. Então ele capta dinheiro com outros bancos e a taxa Selic é o norte. É justamente aquilo que vai fazer com que exista um parâmetro, uma referência entre um banco e outro. A taxa Selic ela também serve para dar uma direção para como vai funcionar a dinâmica da economia. Então, por exemplo, quando a gente coloca que o crédito está facilitado, os juros está baixo, é mais fácil de pegar crédito. Você vai pagar menos, os bancos vão soltar mais crédito, então o consumo aumenta. Então vai ter mais financiamento imobiliário, vai ter mais financiamento de carro, vai ter mais facilidade de crédito para cartão de crédito, empréstimo. Então, com mais crédito na rua, as pessoas compram mais. Consequentemente, a economia aquece. Só que quando a gente está num cenário econômico de recessão, que significa o quê? Os preços estão muito altos, o que acontece? A gente sobe o crédito, sobe a taxa de juros, para que o crédito fique mais escasso. Consequentemente, o consumo também fica mais apertado. Por quê? Se o preço está caro e o crédito está caro, vai chegar uma hora que eu vou ter que segurar. Falar, pô, eu quero trocar de carro. Mas os carros estão muito caros e os juros do financiamento estão muito caro. Então, o que você faz? Para poder baixar isso, tem que diminuir o consumo. Para diminuir o consumo, você sobe a taxa de juros. E aí depois, as montadoras, as empresas, o comércio em geral, para poder conseguir vender, eles vão ter que baixar o preço. Vai diminuir margem. Baixando o preço, você consegue controlar a inflação. E aí é justamente a Selic, que é a taxa básica de juros, ela é uma ferramenta que a gente usa para poder diminuir a inflação. E aí conseguir colocar a economia num ciclo aceitável, num ciclo menor de novo. E aí depois volta o consumo de novo, o preço das coisas baixam, a galera volta a consumir e aí a taxa depois ela tende a ir normalizando. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é a taxa Selic, taxa básica de juros. Ela serve para servir de referência para quando você vai investir em alguma coisa, sei lá, eu vou investir num CDB do banco. O governo emite o título de dívida pública, que é o Tesouro Direto. O banco, que também quer captar dinheiro para poder emprestar, ele emite o CDB. Então o banco emite o CDB, ele vai usar como referência a Selic, que é o CDI. Então ele vai falar, olha, eu vou pagar 100% da Selic, que é 100% do CDI. E aí você já tem mais ou menos um parâmetro, você sabe exatamente quanto que é 100%. Que quem vai determinar isso vai ser o Banco Central. E aí, vamos lá. Hoje a gente está num cenário de Selic a 15% ao ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que está caro. Quer dizer que hoje a gente tem o segundo maior juro real do mundo. Ou seja, o Brasil é o segundo país que está com a maior taxa de juros, a taxa básica maior do mundo. Isso tem pontos positivos e negativos. Vamos falar do que é um ponto positivo. Taxa básica de juros, ponto positivo dela mais baixa é que você consegue acessar créditos com mais facilidade. Taxa básica de juros maior é que se você tem investimentos, você vai ter maiores retornos nele. Então, hoje, no atual cenário, quem tem dinheiro investido, tá legal. Porque eu coloco num CDB de banco que está pagando 100% do CDI, que é 100% do CDI. Você tem ó, tem gente perguntando na live, ó. Olha lá, ó.
Já vou colocar aqui, ó, entra na live. Link no... Então, como eu estava falando, Selic alta, bom para investidor. Selic baixa, é bom para quem quer pegar crédito no mercado. Então, hoje, a gente está num cenário que 15% é uma taxa alta. O ideal é que você tenha dinheiro para investir. Você vai ter mais retorno. Só que assim, cara, e quem não tem dinheiro para investir? E quem está num cenário que não tem grana guardada e precisa tomar crédito? Pronto. É com você que eu quero falar agora. Por quê? Crédito, independente se a Selic está alta, se a taxa básica de juros está alta ou se a taxa está baixa. Em algum momento você vai precisar de crédito. E eu quero explicar para você, nesse momento, qual que é a melhor estratégia, se você deve pegar o crédito ou não, e se você for pegar, qual que é o melhor crédito para você. O que, que você precisa fazer para não cair numa armadilha, não cair numa cilada, pagar muito caro, ou muitas das vezes realizar uma coisa que não está naquele momento, não faz sentido. Então, vamos começar primeiro. Estou falando com você que é pessoa física, você que quer tomar crédito. Vamos falar do crédito pessoal. Crédito pessoal é aquele crédito sem garantia. É aquele que você chega no banco, vai falar com o seu gerente, fala, ó, pum, pum. Ô João, tô precisando de dinheiro. Tem empréstimo para mim? O famoso empréstimo, é aquele padrão lá que todo mundo fala. Tem empréstimo aí para mim? Pô, tô precisando de grana, não tô conseguindo resolver meu problema. E o que, que você tem aprovado aí para mim? Igual, o Pablito perguntou aqui, ó. Então essa é a hora de investir, né? Quem tem dinheiro na mão, agora é o momento de investir. Agora é o momento de fazer dinheiro com o seu dinheiro. O juros está alto, está muito interessante para quem é investidor. Mas vamos lá, o cara que quer dinheiro chegou lá no banco e falou: gerente, eu estou precisando de crédito, crédito pessoal. Como é que tem aí? Você tem aprovado? Não tem? Quanto que você tem para mim? Estou precisando de, sei lá, 5 mil. No cenário atual, o banco está mais restrito para crédito. Então, ele vai emprestar só para aqueles que estão com um score bom ou para aqueles que já têm uma movimentação já de longo prazo. E aí, quando você for ver a taxa com o gerente, ele vai falar assim para você, ó, eu tenho disponível aqui. Tenho aqui, ó, numa taxa assim, ó, o gerente é realista, né? Ele já sabe como é que funciona. Não tá tão bom, mas dá para aprovar. 8% ao mês. Ou então tem uns bancos aí que tá fazendo 9, 10, 11% ao mês. Pode parecer loucura, mas eu vou te falar, mano. Eu fui cotar esses dias aí no PicPay. Malandro. Eu tenho um score bom. O PicPay fazendo para mim é 9%. Mano, você tá de brincadeira. 9% no crédito pessoal. E aí você fala, cara, mas é muito caro, né? É muito caro. É muito caro porque na pandemia, ou até mesmo antes da pandemia, era muito comum de você que está com o nome limpo ir lá no banco e pegar 3%, 4%. Era natural. Financiamento de carro, você fazia 1,2%, 1,5%. Natural. Hoje em dia, crédito pessoal, 7, 8, 9%. Financiamento de carro, você vai pagar aí 2, 2,5%. Tem lugar fazendo financiamento a 4,5%. O negócio é assim, você tem que entender que quando a taxa sobe, tudo vai subir. Isso é natural. Então, você chegou lá no banco, você quer pegar aquele crédito pessoal, você quer pegar seu empréstimo. O gerente vai te passar aquela taxa. Compensa para você pegar ou não? E aí eu quero colocar uma coisa na sua cabeça agora, para facilitar a sua tomada de decisão. Para que você vai pegar esse dinheiro? Vamos pensar junto aqui agora? Vamos pensar assim, ó. Eu quero pegar esse dinheiro porque estourou um cano aqui na minha casa. Estourou, é urgente. Se eu não pegar esse dinheiro agora, vai alagar tudo, vai afetar o vizinho, eu não vou ter qualidade de vida, eu não fiz minha reserva de emergência, que é extremamente importante para você não ter que pegar dinheiro emprestado nesses momentos. Eu tô queimado na família, porque eu já peguei dinheiro emprestado e não paguei, ninguém vai me emprestar, então eu preciso pegar. Pego, pega. Você não vai deixar sua casa virar um caos por causa disso. Mas o que que você pode fazer para melhorar um pouco, já que está tudo 7, 8, 9%, ou às vezes o banco até não vai aprovar.
O que você tem que fazer é cotar em vários bancos. Porque às vezes você chegou lá no seu, que é o Itaú falou, ó, eu tenho 9% aqui para você. Se você não tem outra alternativa, você vai bater o martelo lá. Mas e se você tiver como cotar em outro banco e descobrir que o outro banco está fazendo a 7%? Não é melhor? Então, a única coisa que você precisa fazer é cotar com outros bancos. Eu sei como que você vai cotar com outros bancos. Eu vou te falar isso daqui a pouco. Mas vamos entender lá. Qual que é a outra situação que pode fazer você precisar de grana? Eu já te dei uma situação aqui de emergência. Você não tem nada guardado. Mas vamos pensar o seguinte. Puta, eu tô aqui, cara, com meu Civic 2004. Eu já tô com ele há 5 anos. Tô cansado já. Eu quero comprar outro carro. Só que o Civic 2006 o banco não aprova, é muito antigo. Então eu vou ter que pegar um empréstimo. O empréstimo tá 8%. Mas, mano, apareceu uma oportunidade ali. O Civic 2006, que é aquele modelo que eu quero. Ou então 2007, que já é o New Civic, né? É 35 de tabela. O cara quer 25. Ó que negocião. Nossa. Esse eu não posso perder, não. Ó, eu acho que eu vou vender meu carro, mas eu não vendi ele ainda. Então acho que eu vou pegar os 25 lá no banco. Depois eu anuncio o meu carro para poder vender e aí eu, pelo menos eu garanto. Eu vou aproveitar essa oportunidade. É uma boa? O que vocês acham? Eu acho que eu não preciso nem perguntar, né? É uma péssima ideia. Mas péssima, com força. É horrível. Porque, primeiro, você vai pegar um dinheiro caro para comprar um negócio que não vai te dar retorno agora, porque você está comprando porque o carro é seu sonho. Então você vai querer pegar o carro para uso. E, para piorar, o carro vai dar despesa, cara. Você nem vendeu o seu ainda. É uma merda em cima da outra, sabe? E por mais absurdo que pareça que eu tô falando aqui, é natural, cara. Isso acontece. Eu já fui gerente de banco, não sei se quem tá assistindo que sabe. Já fui gerente de pessoa física e já fui gerente de pessoa jurídica, num dos maiores bancos aqui no Brasil, que foi o Banco Santander. Era muito comum de pessoas irem lá e falar: Pedro, eu preciso de empréstimo, cara. E eu sempre perguntava, né? Mas pra que você precisa? Deixa eu entender se tem alguma outra coisa que é melhor pra você. Mas vinha cada justificativa que eu falava: mano, tem certeza? Pensa direito, não é melhor você tentar alguma outra coisa? O cara, não, que é isso mesmo e tal, e vai. Cara, eu não vou te impedir, tá aqui. E o cara ia lá e fazia. E aí vários deles depois voltava para renegociar, porque o negócio apertava. Então, assim, quer comprar um carro? Pensa duas vezes. Às vezes pegar um financiamento, que o carro fica de garantia, é uma opção melhor. Mas a gente já chega lá. Uma outra opção. Cara, eu quero dinheiro porque eu quero investir num negócio. Eu tô com uma oportunidade ali. Eu tenho uma adega. Tem um amigo que comprou uma quantidade muito grande da bebida X. Ele tá com isso estocado lá e ele precisa passar para frente. Ele tá me fazendo a preço de custo. Aquele refrigerante lá que custa R$ 3, ele pagou 1,50. Ele tá repassando pelos mesmos 1,50. Eu tô precisando de dinheiro emprestado e o banco tá fazendo a 10%. Vale a pena? Pensa aqui comigo, você tá pagando 1,50. O preço normal é R$ 3. Você tá fazendo 100% em cima. Só que aí você vai ter que tirar os custos, né? Você tem seu custo do seu negócio, ou, enfim, você vai mandar para alguém, você vai levar para alguém, você vai gastar alguma coisa, combustível, tempo, imposto, enfim. Vamos imaginar que você vai ter aí 70% de lucro. Vamos chutar baixo? Para ficar mais realista? 50% de lucro. Vale a pena pagar os 10% no crédito? Aí vale. Aí você tem que pensar, quanto tempo eu vou levar para vender essas coisas? Vai demorar muito? Consigo vender no primeiro mês? Consigo já pegar isso e repassar para uma outra adega que vai vender rápido? Cara, tá totalmente aprovado. Pode pagar 10% ao mês. Porque vai ser bom para você. Você vai pagar 10, só que você vai fazer 50, os 40 é lucro. E você só vai conseguir lucrar os 40 porque você pegou o empréstimo de 10%. Tá vendo a importância de crédito? Como que às vezes o crédito ele te alavanca, ele te dá a oportunidade de fazer dinheiro, desde que você tenha consciência e saiba como fazer isso? Qual é uma outra situação que não vale a pena pegar empréstimo? Tudo aquilo que não vai te dar retorno. Estamos falando aqui com um pensamento de riqueza, tá? Para alguém que está pensando para frente, alguém que quer ter retorno, alguém que quer prosperar, quer construir patrimônio, alguém que quer ter liberdade financeira lá na frente.
Então, quais são as situações que vale a pena e que não vale a pena? A que vale a pena é toda aquela que vai te trazer mais dinheiro. Você vai pegar o dinheiro, vai implementar no negócio aqui, vai empregar esse dinheiro aqui e ele vai te trazer mais dinheiro. Você só compara se o preço que você está pagando no dinheiro ele é menor do que o retorno que você vai ter daquele dinheiro. Se for risco baixo, vai para cima. Sensacional. Vai empatar? Você vai pagar 10, mas a margem que você tem é 10? Não vale a pena. Vai trabalhar de graça, correndo o risco de perder. Não gasta seu tempo nisso. Ou tenta barganhar, tenta pagar mais barato lá, um pouco mais barato no crédito e ver se o negócio acerta ali. Situações que vão te trazer mais dinheiro, vale a pena. Situações que não valem a pena são todas aquelas que vão fazer você gastar mais dinheiro. Quer realizar um sonho? Cara, às vezes vale mais a pena você esperar um pouco e realizar seu sonho com a cabeça tranquila, deitar a cabeça no travesseiro, saber que você não tem dívida, de repente você perde o emprego, ou de repente seu salário diminui, de repente aparece uma outra despesa que você não consegue mexer. Se você não tomou crédito, se você está juntando e acontece uma situação, você está tranquilo. Seu barco não está pesado carregando outra coisa. Você está leve, você consegue ir lá remanejar, mudar a rota. Agora, se você está com os financiamentos entubados lá, empréstimo, parcela, já fica um pouco mais pesado, você já fica preocupado, você já começa a pensar, vai pegar dinheiro emprestado com outra pessoa, com um banco, vai ter que arrumar um outro negócio rápido para fazer dinheiro, e isso vai te gerar um estresse muito grande, e eu vou te falar uma coisa, não compensa. Então, vai fazer empréstimo para fazer mais dinheiro? Totalmente aprovado. Vai fazer empréstimo para realizar um sonho que você pode adiar? Eu não recomendo. É alguma coisa de urgência? Tudo bem, pelo menos pesquisa. Agora, antes de tomar um crédito, já entende todos esses cenários que eu estou te passando agora. A importância de você ter uma reserva de emergência. Você tem um dinheirinho guardado ali para emergência. Quando o chicote estralar, você conseguir pegar aquele dinheiro, resolver o problema e depois respirar tranquilo, não tem preço. Vale muito a pena. Então, qual que é a outra opção além de um crédito pessoal? Chegou lá no banco, você está precisando de dinheiro. Você vai lá no banco e pede crédito pessoal, 8%, 9%. Hoje em dia está assim. Qual que é a outra opção? Se você for servidor público, trabalha para a prefeitura, trabalha para o estado, ou trabalha em alguma empresa grande que tem um convênio com o banco de um negócio chamado crédito consignado. Crédito consignado, vou falar para você, é sensacional. Por quê? Crédito consignado, ele tem um risco muito mais baixo do que um crédito pessoal. Por que o crédito pessoal é caro? Crédito pessoal é caro porque ele, em tese, não tem uma garantia atrelada. Então você vai pegar dinheiro no banco, só que se você não pagar, não tem o que o banco fazer. Ele vai ficar tentando te cobrar, vai te protestar, vai sujar seu nome. E assim, o banco fica à mercê da sua gestão de dinheiro. O consignado, o valor da parcela, vai ser descontado na sua folha de pagamento, lá no seu Olerite. Então, você não tem a opção de pagar ou não pagar. Caiu o seu salário, automaticamente o valor da parcela já é descontado e vai pagar para o banco. Então, o risco é muito mais baixo. Então, vamos lá. Hoje em dia, Selic está caro. Só que o crédito consignado, ele ficou mais caro comparado com antigamente, mas ele é muito mais barato que o crédito pessoal. Vamos colocar aí numa proporção. Crédito pessoal hoje, vamos falar de 8%, 9%, 10%. Crédito consignado, nós estamos falando de 3%, 4%. Depende. Às vezes você pode achar algum lugar que é até mais em conta. 2 e alguma coisa. Hoje em dia, vamos falar em 3, 4, tá? Mas antigamente era muito comum de pegar crédito consignado a 1,8%, muito natural. O risco é extremamente baixo para o banco. Então ele vai fazer principalmente valores mais altos. Crédito consignado parece um pouco com financiamento de carro, que a garantia é o carro. Só que para o banco, ele tem uma garantia melhor ainda no consignado, que é, como desconta em folha, se você for um mau administrador, azar é o seu. Porque antes de cair o salário na sua conta, já foi pago lá atrás. Então, o banco fica muito mais tranquilo sabendo que ele vai receber. Então, crédito consignado serve para servidor público, serve para trabalhador de empresa que tem convênio com o banco de consignado, e geralmente empresas grandes têm, tá? Geralmente, grandes empresas multinacionais, elas têm isso, porque é uma baita vantagem para o funcionário. Você dá mais qualidade de vida, você dá
uma ferramenta que vira até um diferencial competitivo. Ah, a empresa A, ela tem convênio de consignado com outro banco. A empresa B não tem consignado. Todos os funcionários, se quiserem crédito, vai pagar mais caro. Então, você vai ter aquele funcionário que vai trabalhar desanimado, porque está endividado, porque está enrolado. Então, para a empresa que tem convênio, é um diferencial gigante e acaba sendo bom para todo mundo. Para o banco, que empresta dinheiro com risco baixo, para o funcionário que consegue dinheiro com uma taxa de juros boa e para a empresa que consegue oferecer um diferencial para seus funcionários. E com certeza eles vão trabalhar bem melhor do que quem está pagando mais caro. Então, crédito, a gente já falou de crédito pessoal e a gente falou de crédito consignado. Pedro, crédito consignado eu consigo cotar em vários bancos? Não. Por quê? Porque o crédito consignado depende do banco que tem o convênio com aquela fonte pagadora. Se eu sou uma empresa que eu tenho 1.000 funcionários e eu fecho um contrato com o Santander, o crédito consignado vai ser feito com o Santander. E aí acontece muitas parcerias comerciais. Às vezes o Santander vai lá na minha empresa e oferece conta corrente para todos os funcionários sem custo de mensalidade. Ou então ele dá algum diferencial que é um cartão X sem anuidade, sem mensalidade, e assim vai. Então o consignado você não pesquisa, você fecha direto com o banco. Crédito pessoal você pesquisa, porque cada banco vai dar a sua taxa, vai dar o seu preço, tá? Financiamento. Vamos lá. Qual que é a diferença de um financiamento? Financiamento é quando você vai pegar dinheiro emprestado para comprar um bem específico, pode ser casa, pode ser carro. As empresas elas financiam máquinas e equipamentos para poder colocar na sua linha de produção. Então, o financiamento ele tem um custo menor, por quê? Porque você tem uma garantia atrelada. E essa garantia é, no financiamento de carro, é o próprio carro. No financiamento de casa, é a própria casa. E para o banco a taxa é menor. Vamos falar de hoje em dia um financiamento aí de carro. Você vai ter entre um e alguma coisa até 4 e pouco, quase 5%, tá? Por que a taxa é mais barata que o crédito pessoal? Porque você vai lá e financiou um carro, você financiou na concessionária ou numa loja de carro. A partir daquele momento, o banco soltou o dinheiro, pagou a loja, só que o documento do carro pode estar no seu nome, só que lá embaixo vai estar escrito assim, ó, alienação fiduciária. O que quer dizer isso? O carro está alienado para o banco. Juridicamente, legalmente, aquele carro é do banco, enquanto você não quitar ele. Então, se você para de pagar o banco, ele simplesmente vai lá, entra com uma busca e apreensão, pega o carro de volta, manda para leilão, o dinheiro que o banco conseguir pegar do leilão, ele vai lá e quita sem empréstimo. Olha só, o banco não ficou dependendo 100% de você. Você pode perder aquele carro que você tanto queria, que você pagou, que você financiou, mas o banco tem uma forma de diminuir um pouco aquele risco dele. E você não vai querer perder o carro que você pagou a entrada, já pagou algumas parcelas e tal. Então você vai se esforçar um pouco mais para pagar. Então, de todos os empréstimos de crédito pessoal sem garantia e de financiamentos, pode ter certeza de que a taxa de inadimplência, quer dizer, aquela taxa, a quantidade de pessoas que deixam de pagar no crédito pessoal é muito maior. Financiamento de carro não. Financiamento de carro a pessoa vai pensar 3, 4, 80 vezes antes de deixar de pagar. Porque ela vai ter dor de cabeça e ela vai perder dinheiro. E o de casa? É a mesma linha de raciocínio. A mesma coisa. Você vai comprar de um terceiro a casa ou o apartamento, ou você vai comprar de uma construtora, num lançamento imobiliário. O banco vai lá, você vai fazer o financiamento, você pede emprestado para o banco, preenche todos os requisitos, entrega a documentação, o banco vai, paga para o terceiro ou para aquela construtora que está fazendo lá o lançamento, e vai estar lá. Você vai ter na escritura dizendo que você comprou, mas a casa ou o imóvel está alienado ao banco até que você quite essa casa. E aí, o imóvel, vou te falar que é até um pouco mais seguro para o banco. Por quê? Porque se você financia o carro e não paga, o banco vai ter que ir lá e tentar recuperar aquele carro de algum jeito. Se você esconder no meio do mato, ele vai ter uma certa dificuldade. Que assim, não compensa, né, cara? Você vai ficar com seu nome restrito, sem poder usar o carro, porque se cair numa blitz perde, e aí vai ficar aquela coisa desonesta.
a casa não tem como ela sair do lugar. Então, vai o oficial de justiça, vai bater lá, vai ter uma ação de despejo. Então, para o banco é um pouco mais seguro. Então, no financiamento imobiliário, a taxa é menor, porque você tem mais segurança e porque a gente está falando de um valor maior também, né? Financiamento de carro, vamos falar aí que você pode financiar carro pegando 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil. Financiamento de imóvel é muito comum. 100 mil, é mais difícil você financiar valor menor, mas é 100, é 200, é 500, é 1 milhão, é 5 milhões. Tem um vídeo que o próprio Thiago Nigro fez explicando que ele comprou a casa do Neymar. Ele falou que ele financiou aquela casa. Ele deu uma parte de entrada e financiou. No exemplo que ele deu, não sei se é exatamente esse valor que ele financiou, mas ele falou que financiou em torno de 20 milhões. Então, só para você ter uma ideia, o banco financia também valores muito mais altos, como por exemplo de 20 milhões. E se você souber trabalhar essa dinâmica, em alguns casos vale a pena. Porque, segundo ele, ele pagou 9% na consultoria de crédito que ele tem lá. E a taxa Selic estava em 14% na época, né? Então, ele pegou o dinheiro que ele pagaria à vista, ele aplicou a 14% e ele estava pagando 9%. Ou seja, essa diferença aqui a mais estava dando lucro para ele. Então, nesse caso, foi bom. Mas isso é um caso atípico, é um caso à parte. Foi só um exemplo que eu quis te dar. Mas para você entender que, como financiamento imobiliário são valores maiores, se você coloca uma taxa muito alta, é mais complexo de fazer essa roda funcionar. Por quê? Quanto maior a taxa, maior o valor da parcela. Quanto maior o valor da parcela, mais difícil fica para o trabalhador ir lá e conseguir financiar. Então, para alguém que tem uma renda aí de 3 mil reais, geralmente a gente coloca que o banco ele não vai ultrapassar mais do que 30 a 35% do seu comprometimento de renda. Por quê? Porque, sei lá, se você compromete mais da metade do seu salário, vai chegar uma hora que você não vai conseguir comer, mano. Não vai conseguir pagar plano de saúde, você não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir andar de carro, não vai conseguir curtir a vida. Vai dar merda na sua vida. Se você fica só nos 30%, em tese, os outros 70%, você ainda consegue gerenciar e consumir para viver, porque você é um consumidor. Então você precisa, nessa economia, gastar dinheiro. Gastar com moradia, para você ter segurança, para você ter saúde. Então, se a gente fala de um cara que ganha 3 mil, ele não pode pagar mais do que 1.000 de parcela. Só que pagar mais do que 1.000 de parcela, você não vai conseguir aprovar 200 mil de financiamento imobiliário. Não vai conseguir. A gente vai falar. Eu não vou fazer os cálculos exatamente agora, porque vai levar um pouco mais de tempo, mas eu quero te dar uma noção aqui. Se você tem uma taxa de juros alta, vamos chutar aqui que você só vai conseguir com 1.000 reais de parcela financiar 80 mil reais. Se você tem uma taxa de juros baixa, com 1.000 reais de parcela, você consegue financiar 150 mil reais. Mas essa diferença toda é. Porque olha só, na pandemia a gente tinha taxa de juros a 2%. Hoje a gente está falando de 15% ao ano. Então, dá muita diferença, cara. Muita diferença. E aí, quanto maior a taxa, menor o valor que você consegue financiar. Quanto menor o valor que você consegue financiar, é mais difícil de você comprar o que tem disponível no mercado. Então, a taxa imobiliária, a taxa de crédito imobiliário, ele vai tentar ao máximo ali apertar para te dar essa possibilidade de você conseguir consumir dentro do que tem mais comum no mercado. E vamos lá, a gente tem financiamento de carro, financiamento de casa, que é justamente para aquisição. Mas e você que já tem? Você já tem carro, tá quitado, já pagou tudo. Comprou à vista ou comprou financiado? Já pagou tudo. Você tá lá. Você quer pegar dinheiro emprestado, mas o crédito pessoal tá muito caro. Você pode usar a sua casa ou você pode usar o seu carro, dar de garantia para o banco e pegar um crédito mais barato. Aí você fala assim, né? É comum. Cara, mas eu não vou perder meu carro? Eu não vou perder minha casa? Poxa, se eu colocar de garantia, o banco vai tomar. Se você está pensando assim, é porque você já está pensando em não pagar o banco. E aí a gente já está começando com o pé esquerdo. Tá ruim, hein? Quando você for pegar um crédito, você tem que se planejar.
Tem que saber exatamente o que você está pegando, para que você vai pegar, se realmente faz sentido ou não. Não faz sentido você pegar crédito para não pagar. Tira isso da sua cabeça. Você vai ser desonesto, você não vai atrair coisas boas para sua vida. E é aquela frase que eu sempre falo, né? Você está devendo? Paga. Paga aos poucos, mas paga, porque ninguém prospera devendo. Quando você deve, você fecha as portas. Você perde credibilidade, você para de aproveitar as oportunidades. Igual aparece uma oportunidade, você precisa de uma grana. Se você tem credibilidade, você pega essa grana e faz acontecer. E você ganha dinheiro com isso. Quem não paga fica travado e a vida trava. Fica aquela coisa assim que você não consegue andar. Então, sempre que você for pegar empréstimo, pega planejado. Quando você se planejar, você vê, poxa, eu tenho um emprego que tem estabilidade, ou então eu assumi um valor de parcela aqui que se der uma balançada, minha família me ajuda, alguém vai ajudar, ou então eu tenho um pé de meia, eu tenho um negócio ali que eu posso vender e posso pagar. Não tem por que você ter medo de colocar a sua casa ou seu carro de garantia. É vantagem, porque você vai pagar mais barato, vai ser mais vantajoso para você, e você tem esse benefício de ter um bem quitado. Nem todo mundo tem. Então, olha o diferencial. Como é que as coisas vão funcionar. Então, hoje em dia, para quem quer crédito, eu recomendo muito colocar o carro de garantia ou colocar a casa de garantia, porque você vai pagar mais barato do que os que não estão tendo garantia vão pagar e você vai conseguir resolver suas coisas do mesmo jeito. Mesmo num cenário caro de taxa de juros, quem tem garantia tem uma carta na manga e consegue pagar o que lá atrás, quando a taxa era mais barata, pagava sem garantia, nos empréstimos normais da vida, tá? E aí você pensa, se o crédito, o preço do crédito, taxa de juros que o banco determina, ela é uma parte o preço do risco, uma parte a margem de lucro do banco e o que é praticado no mercado. Se o risco está alto, porque a inadimplência cresceu, porque o desemprego aumentou, porque os juros básicos da economia tá caro, então tá tudo ficando muito caro, então a galera tá cada vez mais apertando o orçamento, tá difícil. Se a taxa de juros fica alta porque o risco tá alto, mostra para o banco que você tem um risco baixo, cara. Mostra que você é um cara controlado. Como é que eu mostro isso, Pedro? Vamos lá, dá essa dica aí. Você já ouviu falar do negócio chamado score? Vou mexer na ferida agora, tem muita gente que está com score baixo, mas muita gente. Entra lá no site, entra no Serasa. Score o termo score significa pontuação. Cada empresa tem a sua. Mas uma referência padrão aí é o próprio Serasa. Existe o score do Serasa, existe o score do Santander, existe o score do Itaú, existe o score das Casas Bahia, existe o score da Enel, que também empresta dinheiro descontado na fatura. Mas vamos pegar o score do Serasa, que é uma base, é um panorama para muita coisa. Entra lá no seu login do Serasa, se você não tem login, faz o cadastro e vai lá ver o seu score. Quanto que tá? Quanto que é um score bom, Pedro? 700, 600. A partir disso para baixo não é bom. Se o seu score tá ruim, entende o porquê que ele tá ruim. Pô, meu score tá 50. Meu score tá 200. Meu score tá 350. Era 800 esses dias, agora tá 350. Por quê? Por que caiu? O que aconteceu? E aí você consegue entender por que, que a sua credibilidade de crédito tá baixa, por que, que você está sendo considerado uma pessoa de risco alto e o que, que você tem que fazer para contornar isso. E eu vou te falar, por exemplo, se você paga suas contas em atraso, seu score vai cair. Porque o banco vai lá fazer uma leitura e vai falar, ele não honra com os compromissos dele no prazo. Arriscado esse cara aqui. Não sei não. É claro que assim, o banco ele não vai fazer essa análise desse jeito. Eles fazem uma análise quantitativa. Então ele vai ter lá vários parâmetros. Paga em atraso? Sim. Já tomou crédito? Já. Pagou no em dia? Sim. E aí ele vai fazendo um balanço e isso ele vai determinar uma pontuação. E aí dentro dessa pontuação ele tem uma linha de corte. Quem tá daqui para cima tem crédito comigo, daqui para baixo não tem. E assim, se você for olhar qualitativamente, no detalhe, você vai ver que tem muita gente que está com score ruim, que tem um risco menor do que quem está lá em cima. Acontece muito de alguém que sujou um nome porque tinha uma casa que a conta de luz estava no nome,
ela alugou, a pessoa alugou, não pagou, foi para protesto, aí tá tentando resolver, e o banco, quando olha, ele não vai entender que você tinha alugado a casa, que quem deixou de pagar a conta que estava no seu nome foi o seu inquilino, não foi você. Então você vai acabar se lascando por causa disso. Então, para você cuidar do seu nome, você tem que usar crédito. É importante usar crédito, porque as instituições, as empresas, os bancos, eles conseguem ver o seu perfil de comportamento de crédito. Se é um cara que você tem cartão de crédito, tem. Paga na data? Paga. Usa sempre, todos os meses, bonitinho, paga certo? Paga. Pô, esse cara é bom. Esse cara sabe usar crédito. Agora, você tem cartão de crédito. Paga na data? Não, sempre paga atrasado. Toma cuidado para emprestar para esse cara aí, mano. Ele deve ser meio enrolado, sabe? É mais ou menos essa a ideia. Então, contas de consumo, o crédito que você usa no banco, se você tem protesto, se você tem restrição, se você já tomou crédito no mercado e você já deixou de pagar e fez acordo e pagou com desconto, tudo isso aqui é levado em consideração. Então, Pedro, dicas rápidas aqui, ó, fazendo um resumo geral de score. O que eu faço para subir meu score? Vamos lá, de novo. Paga suas contas em dia. Quer uma dica? Põe no débito automático. Já aconteceu comigo de eu usar uma conta PJ para administrar minhas contas de casa e a conta PJ não aceitou eu cadastrar uma conta de telefone em débito automático. Resumindo, 2 meses seguidos eu atrasei. Falhei no controle, atrasei sem querer. Passou lá, tipo, 2, 3 dias. Eu falava, puta, mano, atrasei esse negócio. Pum, ia lá e pagava depois. Impactou o meu score por causa disso. Então, coloque em débito automático suas despesas. Cartão de crédito, cara, além de ser caro pagar em atraso, o banco vê isso. Então, paga na data. Usa e paga na data. Pegou empréstimo? Paga na data. Ou quita antes. Mostra pro banco que você é um cara responsável, que você sabe usar crédito. Empresta seu nome para alguém? Jamais. Nunca. Ai, tira um cartão para mim no seu nome que eu vou usar aqui, eu vou sempre pagar certinho. Não. Seu nome é o seu nome. Se alguém está te pedindo para usar o seu nome para crédito, é porque essa pessoa não tem nome, porque ela já fez merda. E ela vai querer fazer merda com o seu nome também. Então, não empresta o nome para ninguém. Emprestar cartão, em último caso, cara. O cara tem que ter o cartão dele. Se ele não tem o cartão dele, tem algum motivo, toma cuidado com isso. Vai pegar dinheiro emprestado para um terceiro? Toma cuidado. Se o cara deixar de pagar, vai sobrar para você. Você tá ciente de que você vai lá e vai pagar? Se você falar assim, ó, eu tô emprestando aqui, mas se não pagar tá tudo bem, eu pago. É para ajudar, beleza? Mas você ficar contando que aquela pessoa vai te pagar, ela pode atrasar, você não vai ter o dinheiro também, vai atrasar e vai lascar o seu score. Para ela tá pouco se lixando para isso. Então, paga tudo em dia, mostra que você é um cara que sabe usar crédito. E como eu tinha falado, se você pretende pegar um crédito pessoal ou pretende fazer um financiamento você cota em vários bancos também, se você não sabe por onde começar, a melhor solução que a gente tem hoje é a empresa que consegue cotar com vários bancos. E quem que a empresa consegue cotar com vários bancos hoje? A Elite Capital. A Elite, você consegue ir lá, cadastrar sua proposta, você fala, olha, eu quero um empréstimo tal. Você vai entrar lá no site www.elitecapital.com.br ou você vai entrar no Instagram Elite Capital X. Vai lá, manda um direct e fala, ó, eu quero crédito, estou precisando de crédito, eu preciso da ajuda. Lá a equipe vai entrar em contato com você, vai pegar seus dados, vai cadastrar na plataforma e vai cotar em vários bancos diferentes. E os parceiros da Elite Capital, os bancos parceiros, são todos os principais bancos. Tem Santander, tem Bradesco, tem Itaú, tem Banco Pan, tem financeira para financiamento de carro também. Tem até parceria com empresa para financiamento de energia verde, que é painel solar para você pôr em casa, para pôr na empresa. Tem câmbio, tem seguro, tem consórcio. Você não fica só preso naquela empresa. Você tem conta no Santander, você não vai ver o consórcio só do Santander. Você vai ver de várias outras empresas. Até da Porto você vai ver consórcio. E aí você compara qual que é a taxa administrativa mais baixa. Qual que é o que tem o maior índice de contemplação aqui. Então é nessa que eu vou. E aí, comparando, você consegue pegar o mais barato.
Então não esquece, uma das soluções hoje para crédito que está ajudando muita gente é a Elite Capital. Lá você consegue cotar e não vai ficar vendido em uma única opção, tá? Se você tiver dúvida, pode entrar no meu Instagram. Eu sou Pedro Barbosa, é tudo junto. Pode perguntar lá sobre crédito, se você quiser saber. Eu vou fazer outras lives também nesse modelo e eu posso falar de outros tipos de produtos financeiros. A gente pode fazer uma live falando só sobre taxa Selic, sobre investimento, sobre bolsa, sobre cenário externo, guerra, economia internacional. Hoje a ideia era falar de crédito e tudo que eu falei aqui, Selic, crédito pessoal, consignado, financiamento, eu detalhei de uma forma bem fácil. Eu espero que você tenha entendido. E conta comigo para mudar isso na sua vida. Eu quero trazer muito conhecimento financeiro aqui. Pode ter certeza, de coração. Eu vou te ajudar. E se você souber de alguém que se enrola com empréstimo, que está precisando de grana, que às vezes acaba pegando e paga caro, que atrasa, encaminha essa live para ela. Vamos ver se assim a gente consegue ajudar. Não tem custo. Eu não estou cobrando nada para fazer essa live aqui e dividir esse meu conhecimento com vocês. E fala para a pessoa me seguir lá no Instagram. Eu sou Pedro Barbosa. Lá vai ter dica financeira e vai ter muito conteúdo que eu vou atualizar vocês sobre isso, tá bom? Espero ter ajudado. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima. Tchau!